Marina, tira uma carta pra mim. Tô com um relacionamento novo, tá tudo maravilhoso. Eu queria saber se vai dar certo. É assim, né, gente? Você chega lá todo esperançoso pra tirar uma carta do tarô sobre o seu novo relacionamento, ou seu novo emprego, ou a entrevista que você fez, que você tira a Torre. Acreditem, dói. Dói quem tira pra você e dói em você. Eu entendo, a situação não é simples. Hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre as cartas mais temidas e assustadoras do tarô. Por que elas são temidas e por que você não deve ter tanto medo assim delas quando elas saem numa leitura. Nesse vídeo eu selecionei aqui só os 2 baralhos que são os mais conhecidos, mais presentes aí no coletivo visual. As pessoas já viram, vocês já devem ter visto essas cartas. Então eu deixei os meus baralhos que são um pouco mais diferentes de lado e trouxe aqui só o Marcélia e o Rider-Waite. Já que a gente começou com a Torre, falando da Torre, então vamos falar da Torre. Essa é a carta da Torre no Marcélia e essa é a carta da Torre no Rider-Waite. Na minha experiência, a carta da Torre, ela sempre fala de uma surpresa. As cartas em volta vão dizer que tipo de surpresa ou que tipo de acontecimento, ok? Mas geralmente você não está esperando o que vem. Essa carta ela vem para traduzir a energia da ruína. O que isso quer dizer? Eu tenho uma situação que ela já não começou bem. Ela já não começou como deveria, certo? Eu tenho uma torre que ela foi construída da maneira errada, com bases não muito sólidas. Quando ela é atingida por um raio, ela se destrói inteira. E aqui a gente pode ver o desespero das pessoas caindo, pulando para a morte, porque a torre está pegando fogo e ela vai ser consumida até a base. O que isso quer dizer pra gente? Não o símbolo, mas na vida prática. Quando eu vejo a carta da torre, eu sei que alguma coisa vai acontecer, que o meu consulente, a pessoa que está vindo até mim, ela ainda não tem noção, ela ainda não tem consciência dessa situação. Outras cartas falam de situações que já estão se acumulando, certo? Mas a carta da torre, ela muitas vezes fala de uma situação que a pessoa não tem noção. Ela não sabe que essa situação aqui está acontecendo e vai explodir. Então sim, gente, essa carta pode falar de um casamento que acaba. Pode falar de um divórcio, porque às vezes ela vem aí em sequência de outras cartas mostrando uma traição, mostrando uma falta de verdade. Ela fala de uma tempestade entrando na vida da pessoa, de um momento de muita dificuldade, certo? Nenhum tarólogo no mundo vai dizer para você que essa carta não significa isso. Na tarologia mais antiga, nossa, essa carta previa a morte, traição, alguém te esfaqueando pelas costas, literalmente. Porque, na verdade, era muito mais literal. Hoje existe um uso do tarô mais terapêutico. Não vai chegar para uma pessoa que está passando por uma situação complicada e vai, olha, e sai a carta da torre e você diz, olha, vai tudo pro brejo. Você não vai fazer isso, certo? Então existem muitas maneiras de você comunicar o que essa carta está passando. Mas ela em nenhum momento se torna uma carta positiva para quem está recebendo essa carta, tá? Ela fala de turbulência, ela fala de dificuldades, ela fala, como eu disse, de revelações que mudam a tua visão sobre alguma coisa, destroem ilusões que foram construídas. Então é uma energia, quando a gente está falando aqui de energia, é uma energia que é um furacão na vida da pessoa quando essa carta sai. Mas como eu posso ver essa carta de uma maneira positiva? Às vezes você precisa de um sacode. Às vezes, se uma situação externa não tirar você da tua zona de conforto, você nunca vai sair de uma determinada situação que não te faz bem. Para além do ponto negativo dessa carta, ela falar aí de uma turbulência muito grande na vida da pessoa, uma dificuldade, uma luta, um problemão que a pessoa vai ter que encarar, ela também vem falando de um recomeço em que você pode, depois de ter
tudo queimado, tudo que precisava ser destruído, depois você pode construir da maneira certa. Tirar essa carta para um relacionamento não é necessariamente dizer que ele está amaldiçoado e que não vai dar certo. Mas eu diria, por exemplo, que você precisa, que esse momento precisa acontecer e haverá a reconstrução. Depende das cartas que vão vir com essa carta. Que a gente pode olhar de um ponto de vista mais otimista, vamos dizer assim, né? Que é o de dar fim a algo que nunca foi verdadeiro. Sempre esteve alguma coisa errada e por isso teve que ser destruído. Então você pode reconstruir com bases verdadeiras, com bases sólidas. A segunda carta que mais assusta é a carta da morte. Por que essa carta assusta? Gente, porque essa carta fala morte. Na verdade, no tarô original ela não tinha nome. Essa carta quase nunca fala de morte, morte física. Quase nunca, raramente. E depende de muitas outras cartas aparecendo no jogo, certo? Então ninguém vai tirar essa carta e vai dizer assim pra você: tá chegando a hora. Ninguém. Essa carta fala de transformação. E eu sei que você talvez já tenha ouvido isso 1000 vezes. Ai, transformação, mudanças. Mas, gente, não é uma mudança fácil e não é uma transformação fácil. A mudança da qual essa carta fala é a que você não quer. É a que você não quer mudar. Você não quer transformar aquilo. Por exemplo, uma pessoa que tem maus hábitos alimentares, ela come muito mal, ela é sedentária, ela não faz nenhum tipo de esporte ou exercício. E pra ela tá bom desse jeito. Tá tudo bem. Só que ela fica doente. Ou ela tem algum probleminha de saúde em que ela vai ter que mudar. Essa situação pode ser representada pela carta da morte. Ela vai ter que fazer uma transformação na vida dela que talvez não seja das mais fáceis. O segundo ponto da carta da morte é que ela fala de morte, de fim, de finalização. E isso talvez assuste ainda mais, porque a gente tem medo quando as coisas terminam. A gente não quer que as coisas terminem. Mesmo que as coisas às vezes não sejam como a gente queria, a gente tem medo dessa mudança que tem a ver com finalização, com completar, né? Mas essa carta, quando aparece, muitas vezes ela está dizendo que alguma coisa tem que terminar. Que é um processo. Lembra que eu falei? Tem cartas que quando aparecem você vai saber do que o tarólogo está falando. Porque você já sabe, quando essa carta sai, você já sabe o que tem que terminar, o que tem que acabar. Você já tem essa noção. Porque é um processo que já está acontecendo, não é uma surpresa para você. Então eu tenho um emprego que não me faz bem, que já me causou muitos transtornos, eu não gosto das pessoas com quem eu trabalho, eu não gosto do trabalho, aquilo não me faz bem. Eu sei que eu preciso procurar um outro lugar para trabalhar, mas eu estou deixando essa situação se arrastando. E então vem algum evento, algo acontece que vai me forçar a sair desse emprego. O lado positivo da carta da morte, gente, é exatamente esse, tá? É o que fala de transformação. Transformação é necessária, mudança é necessária em algumas situações, em alguns momentos da nossa vida. Eu concordo que algumas pessoas trabalham melhor com a mudança que outras. Algumas pessoas têm mais dificuldade de mudar do que outras. Mas, eventualmente, todo mundo vai receber essa carta, porque todo mundo precisa passar por certas mudanças na vida. E são mudanças grandes, mudanças importantes, tá? Então, por exemplo, quando fala de finais aqui, você está finalizando uma fase. Então, tá acabando a minha época de namoro. Você casa. Então, é o fim do namoro e o começo do casamento. É exatamente isso que essa carta aqui ela tá falando. Do fim de uma etapa para o começo de uma outra etapa. Essa é a parte mais benéfica da carta da morte. A terceira carta que mais assusta as pessoas é a carta do diabo. Ninguém gosta desse cara, né? Pois é, gente. Ele aparece aqui fazendo o que ele faz de melhor, que é acorrentando pessoas, né?
Essa carta, na verdade, ela não tem nada a ver com o diabo da fé cristã, certo? O que ela tem aqui, o que a gente vê como o diabo, é os maus hábitos, os vícios. Se você pensar bem, o que acorrenta a gente de fato na vida são os maus hábitos que a gente não consegue mudar. São defeitos que a gente não consegue mudar. Vícios. Porque hábitos se tornam vícios, né? Se você costuma fazer sempre aquilo ali que não te faz bem, vira um vício. Então essa carta fala: beber demais, alcoolismo, obsessões de todos os tipos, ou seja, a tua cabeça não para de pensar em uma determinada coisa, você se torna escravo de uma situação, escravo de uma, seja lá, pode ser um relacionamento. Essa carta aparece muito para certos relacionamentos, principalmente aqueles que envolvem muito a sexualidade e pouco as emoções e a verdade, porque o segundo ponto dessa carta é a mentira. Ou você está mentindo para alguém, ou alguém está mentindo para você, ou você está mentindo para você mesmo. E aqui entra onde essa carta pode ser positiva. A carta do diabo, ela tem o lado luz quando ela está nos alertando. Ela nos alerta para o fato de que ou alguém não está sendo sincero, ou nós estamos, ou pode ser que você mesmo esteja se auto-sabotando. Então você passou por um término difícil num relacionamento e você ficou com medo de se entregar, com medo de se apaixonar novamente. E aí você comete erros nos seus próximos relacionamentos só para que eles não deem certo. Só que você não tem consciência disso. Você está sabotando todas as suas relações e você não consegue reparar que, na verdade, tem alguma coisa dentro de você, esse inimigozinho interno que a gente tem, que está te fazendo sempre cometer os mesmos erros, para que você, no fundo, você acabe não se envolvendo com ninguém. Então, como que você pega esse cara aqui? Com a autoanálise, compreendendo você mesmo, né? Passando aí por um processo de autoaprendizado, autoconhecimento. Então essa carta ela é um alerta. Quando ela sai no jogo, a gente sabe que a gente tem que falar isso para a pessoa. Certo? O que está errado? Onde na sua vida as coisas estão... Está faltando verdade. Seja da sua parte com alguém, de alguém com você, ou você está mentindo para você sobre uma situação, sobre uma pessoa. Certo? Os arcanos menores eu selecionei aqui, são as mais temidas. Que a gente já viu muito em filme, eu acredito. Quando tem algum jogo de tarô e alguma coisa vai dar errado. 3 de espadas. Eu acho que poucas coisas são tão assustadoras do que esse coração trespassado por 3 espadas, gente. Eu acredito que para algumas pessoas essa carta é um pouco mais assustadora do que para outras. Então, por exemplo, se você está solteiro na vida e você tira essa carta, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Eu vou ter um ataque cardíaco? Essa carta às vezes fala disso, tá, gente? Pode falar. Problemas no coração. Mas isso daí, vamos lá, tem que estar bem especificado na leitura. Mas se você está num relacionamento, essa carta te assusta. Se você gosta de alguém, essa carta vai te assustar. Essa carta ela é tão visual que você sente a dor no teu coração. O medo do que isso aqui pode significar. Quando sai numa leitura, é difícil de ter um lado positivo. Essa carta, ela fala de traição. Traição que você não espera. Ela fala de decepção. De você estar lá na nuvem 9. Como se fala em inglês, né? Cloud 9. Você está lá em cima e acontece alguma coisa e te joga lá embaixo em relação a alguém. Você descobre alguma coisa sobre a pessoa. Você descobre alguma coisa que a pessoa fez. Ou simplesmente a pessoa termina de uma hora para outra. Enfim, no contexto de relacionamento, essa carta é terrível. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas qual o lado luz dessa carta? O lado luz do 3 de espadas é
A gente precisa aprender com essas situações. E quando ela sai no futuro, você tem um alerta. Eu já tirei essa carta inúmeras vezes para relacionamentos, para clientes meus. Todas as vezes, na verdade, foram imposições para o futuro, graças a Deus. Quando essa carta aparece no futuro ou no passado, é melhor, porque no futuro você pode evitar, você pode ter um alerta de que uma situação aqui não é legal, você pode dar um passo para trás. E no passado, quando essa carta sai no passado, ela está explicando que isso já, você está ferido, você está magoado, mas você ainda pode abrir mão desses sentimentos que te prendem a alguma coisa que aconteceu. Mas no presente, é um pouquinho mais complicado de você lidar com essa carta. Seu lado luz, se é que existe um, é que a gente precisa aprender a lidar com essas situações, como eu disse. Você só cresce, de fato, você só amadurece. E às vezes a gente só descobre coisas sobre o nosso caráter, sobre a nossa força, sobre a nossa resiliência, quando algo assim acontece com a gente. Certo? Então, até nisso aqui a gente consegue encontrar um ponto positivo. A segunda carta que eu selecionei, dos arcanos menores, é o 10 de espadas. Você que está me assistindo, está pensando em ser tarólogo, ou estuda o tarô, quer jogar para as pessoas, olha, um dia você vai tirar essa carta para alguém. E você vai ver a cara da pessoa quando essa carta sair. Ou você vai tirar essa carta para você. Eu já tirei essa carta para mim. Faz parte, gente. O 10 de espadas, gente, primeiro, é um 10. Então fala de um fim inevitável. Alguma coisa vai acabar. Alguma coisa já acabou. Não tem como voltar atrás. Aqui só há o recomeço. Mas a situação como estava antes, ela acabou. Não tem volta. E ela fala de alguém que está se sentindo, que está passando por uma situação de total sofrimento. É um sofrimento profundo. Essa carta pode falar de depressão. Lembrando que espadas sempre fala da nossa mente. Espadas é a mente da gente. Então, depressão, a tristeza que a pessoa não consegue sair daquilo. Mas o lado positivo, e eu digo que essa carta tem um lado positivo, tá? O lado positivo dessa carta é que acabou. Acabou. Aquele sofrimento não existe mais. Você vai ter que deixar no passado. Aquela situação findou. Você vê que aqui atrás, o homem, ele jaz no chão, né, com as 10 espadas trespassando o corpo inteiro dele. E aqui a gente tem o amanhecer. Está amanhecendo. A noite está indo embora e está chegando o dia. Então, as coisas estão se esclarecendo, as coisas estão melhorando. O sofrimento final já acabou. Essa é a melhor parte dessa carta. Eu prefiro um 10 de espadas do que um 9 de espadas, que é o que eu vou falar na próxima carta. Eu prefiro, porque quer dizer que aquela situação não vai mais trazer tanto sofrimento. E se vocês olharem bem de pertinho essa carta, eu vou botar a imagem aí para vocês conseguirem ver do que eu estou falando aqui. Vocês vão ver que esse homem ele está caído no chão, mas a mão dele faz um símbolo, que é esse símbolo aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver perfeitamente o símbolo aí, mas é mais ou menos isso aqui. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer com meus dedos. Esse símbolo ele também aparece na carta do Papa, que eu não tenho aqui porque eu não selecionei. Esse símbolo, gente, eu não vou lembrar do nome agora, mas ele significa: isto não é tudo o que existe. Ou seja, essa aparente destruição que houve aqui, parece que essa pessoa está morta. Ela não está. Porque o mundo material não é tudo o que existe. Deus é maior do que tudo. Então,
Essa é a parte mais maravilhosa dessa carta. Ela está dizendo para você que pode estar parecendo desesperador o que você está passando, mas não é tudo. Você tem que ter fé. Se vocês olharem a carta do diabo, nessa versão do Rider-Waite, vocês vão ver um outro símbolo. Nesse símbolo, a gente tem esse aqui, que é mais difícil de fazer ainda. É capaz de eu fazer, eu sei fazer porque, né, eu sei fazer o mais difícil e não sei fazer o mais fácil. Minha cara. Ô pessoa atribulada. É isso aqui, né? Esse símbolo quer dizer, isto é tudo que existe. Então esse cara quer fazer você acreditar que isso aqui, esse sofrimento, essa dificuldade, a dor, a doença, a morte, é tudo que existe. Mas a gente sabe que não. Porque Deus veio pra gente e mandou a mensagem certa. E por último, o 9 de espadas. Por que o 9 de espadas, gente? Por que eu tenho tanto medo dessa carta? Porque essa carta fala de ansiedade. Ela fala de uma ansiedade tão forte que você não consegue dormir. Ela fala de um mal-estar tão forte, de alguma situação que está te causando um transtorno emocional e mental, né? Tão forte, tão grande, tão intenso, que você não consegue descansar. E a gente sabe que quando a gente não dorme, a gente pira. O ser humano foi feito para dormir, né? A gente precisa do nosso descanso. Descanso para o corpo, descanso para a mente, descanso para a alma. É a falta de paz. Você nunca sabe quanto a paz é importante do que quando você passa por uma situação do 9 de espadas, em que você não consegue dormir, você não consegue comer. A tua vida passa ali por um processo de muita preocupação. Então pode ser financeiro? Pode. A pessoa pode estar passando por um problema financeiro gigantesco. Pode ser doença? Pode. Alguém na sua família pode estar doente? Sim. Pode ser relacionamento? Com certeza. Alguém te traiu ou você não tem certeza sobre alguma coisa. É uma insegurança que cria uma preocupação, que cria uma ansiedade médica mesmo. Uma ansiedade de coração acelerado, de ataques de pânico. É disso que essa carta fala. Para mim, ela é uma das piores e eu tenho dificuldade de ver o lado positivo dessa carta. O lado luz, gente, dessa carta aqui é que vai passar. Tudo passa, né? Nada permanece igual. Mas quando essa carta sai, dependendo das cartas em volta, é o momento em que eu digo, por exemplo, para o cliente, para o consulente, que ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda médica, por exemplo. Ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um terapeuta. Ou ele precisa se abrir, ele precisa conversar com alguém. Tá demais essa situação. Já passou dos limites. A pessoa não tá mais conseguindo resolver nada sozinha. A mente dela tá presa. Ela não consegue mais ver nada em volta. Ela tá presa naquela preocupação que ela tem. Então, o lado positivo, o lado luz que eu poderia identificar nessa carta, quando eu tô num jogo, quando eu tô olhando para alguém, é que chegou a hora de você pedir ajuda. Você não ter medo ou vergonha de ir até alguém que possa te dar uma outra visão da situação. Eu espero que vocês tenham gostado. É só uma pinceladinha aí nas cartas que eu acho que são as mais temidas. Tem outras cartas problemáticas, né? 5 de espadas, 5 de ouros, mas eu acredito que essas aqui são as que visualmente mais chocam a gente quando a gente vê a primeira vez, assim, e não sabe o que significam. E às vezes quando a gente sabe o que significam. Então, assim, a minha expectativa é que isso desperte aí em quem está estudando o tarô cada vez mais vontade de saber. Pesquisem os símbolos, pesquisem, leiam bastante. E para quem não está interessado em estudar, mas gosta de assistir os vídeos, fica aí mais um conhecimento sobre o tarô, certo? Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho!